Uma mulher negra salvou acidentalmente um bilionário na rua, e esse único ato mudou seu futuro para sempre. Ela jamais poderia imaginar que um simples gesto de bondade transformaria completamente sua vida. O destino entrelaçou dois mundos distintos naquele dia comum que se tornaria extraordinário. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A manhã de janeiro castigava Nova York com um frio cortante. Maya William apertava o casaco surrado contra o corpo enquanto atravessava apressadamente a Lenox Avenue, o vapor de sua respiração formando pequenas nuvens no ar gelado. Seus pensamentos dividiam-se entre o turno que começaria em 20 minutos no restaurante Dona Lucinda e a preocupação com Olivia, sua mãe, que havia passado uma noite inquieta com dores nas articulações. O salário de garçonete mal cobria as contas do mês, mas Maya se recusava a demonstrar desânimo. Harlem era seu lar, com todas as dificuldades e belezas. Enquanto caminhava, cumprimentava rostos familiares, o dono da banca de jornais, crianças a caminho da escola, idosos que desafiavam o frio para suas caminhadas matinais. Foi quando passou pela padaria Sabor de Harlem que tudo mudou. Um homem de terno escuro cambaleou na calçada congelada e desabou violentamente. Maya não pensou duas vezes, largou sua bolsa e correu em sua direção, ajoelhando-se no gelo que penetrava dolorosamente através do tecido fino de sua calça. Senhor, o senhor está me ouvindo? Ela tocou seu rosto pálido, verificando sinais de consciência. Não houve resposta. Com as mãos trêmulas, Maya sacou seu celular do bolso e discou para a emergência. Preciso de uma ambulância na Lenox Avenue, em frente à padaria Sabor de Harlem. Um homem desmaiou e não responde. Enquanto aguardava o socorro, Maya segurou as mãos geladas do desconhecido entre as suas, esfregando-as gentilmente para gerar calor. Algumas pessoas pararam para observar, mas ninguém se aproximou para ajudar. Cenas como aquela não eram incomuns nas ruas da cidade. Por um breve momento, o homem entreabriu os olhos. Maya viu algo que a perturbou profundamente. Um vazio, uma tristeza tão palpável que parecia um abismo. Não era apenas dor física, mas algo mais profundo, como se ele carregasse um fardo invisível e esmagador. A ambulância já está chegando. Vai ficar tudo bem, ela sussurrou, mesmo sem saber se ele podia ouvi-la. Quando os paramédicos finalmente chegaram, Maya explicou o ocorrido e ajudou a colocá-lo na maca. Um dos socorristas perguntou se ela era parente. Não, só estava passando, respondeu, olhando para o relógio e percebendo que já estava atrasada para o trabalho. Enquanto a ambulância se afastava, Maya recolheu sua bolsa e retomou sua caminhada, agora em passo ainda mais acelerado. Ligou para o restaurante, explicando que se atrasaria alguns minutos. Estava longe de imaginar que aquele simples ato de compaixão, tão natural para ela quanto respirar, acabara de plantar a semente que transformaria completamente sua existência. No hospital público do Harlem, o cheiro de desinfetante misturava-se com um murmúrio de vozes cansadas. Maya William apertava um formulário amassado entre os dedos, tentando decifrar perguntas sobre um homem que conhecera apenas desacordado na calçada. A recepcionista, com olheiras profundas, esperava impacientemente. Nome completo do paciente? Perguntou a mulher. Não sei. Ele estava inconsciente quando o encontrei, respondeu Maya, sentindo-se impotente. Uma enfermeira aproximou-se com uma carteira de couro fino. Encontramos nos pertences dele, Wesley Carter, 42 anos. O sobrenome atingiu Maya como um raio. Carter. As revistas na banca do Sr. Gonzales frequentemente estampavam aquele nome. Carter Holdings. A família que aparecia em eventos beneficentes, inaugurações de museus e na lista dos mais ricos da Forbes. Seria possível que aquele homem pálido, caído na calçada gelada, fosse o mesmo bilionário das manchetes? Deve ser coincidência, murmurou para si mesma enquanto preenchia o restante do formulário como acompanhante temporária. O celular de Maya vibrou no bolso. 3 mensagens de Olivia perguntando onde estava a filha. Com dedos ágeis, ela respondeu, prometendo voltar logo para casa. Sua mãe precisava dos remédios da noite e Maya ainda tinha que preparar o jantar antes de descansar para o turno da manhã no Dona Lucinda.
Através da porta entreaberta do quarto, observou médicos ao redor de Wesley. Um deles comentou sobre sinais vitais estabilizados e exaustão extrema. Maya sentiu um aperto no peito. Mesmo sendo um completo estranho, havia algo vulnerável nele que a tocava. Quando finalmente decidiu ir embora, a garçonete hesitou na recepção. Quando ele acordar, talvez precise de alguém, disse, rabiscando seu número de telefone num pedaço de papel. Meu nome é Maya William. A recepcionista assentiu, guardando o papel sem muito interesse. Avisaremos se for necessário. Maya saiu para a noite fria de Harlem, puxando o casaco surrado contra o vento. Não tinha como saber que horas depois, Wesley Carter acordaria desorientado, perguntando insistentemente pela mulher que o socorrera na rua. Não imaginava que o bilionário ficaria obcecado em descobrir quem era a desconhecida que segurou suas mãos quando todos passavam apressados. Enquanto esperava o ônibus na parada vazia, Maya pensava apenas nas contas atrasadas, no turno duplo do dia seguinte e nos remédios que precisava comprar para Olivia. O nome Carter já começava a se dissipar de sua mente como um sonho distante, sem que ela suspeitasse que aquele encontro casual estava prestes a mudar sua vida para sempre. Wesley Carter encarava a janela do seu apartamento de cobertura com um olhar vazio. A cidade de Nova York se estendia abaixo dele, mas tudo parecia sem cor. 3 dias haviam se passado desde o incidente em Harlem, e as memórias vinham apenas em fragmentos. O frio cortante, a calçada gelada e, então, o rosto de uma desconhecida. Uma mulher que não hesitou em ajudá-lo quando ele desabou. O luto pela morte do pai ainda era uma ferida aberta. Há apenas 2 meses, Robert Carter havia partido após um infarto fulminante, deixando o império financeiro da Carter Holdings nas mãos do filho único. Wesley sentiu o peso daquela herança como nunca antes. Não era apenas o controle de bilhões de dólares que o sufocava, mas a expectativa de preencher um vazio que parecia impossível. Você não pode continuar assim, Wesley. A voz de Elizabeth Carter cortou o silêncio quando entrou no escritório sem bater. A empresa precisa de você. O conselho está inquieto. A matriarca da família mantinha a postura impecável de sempre, como se o luto fosse apenas um inconveniente temporário. Seus saltos ecoavam pelo piso de mármore enquanto se aproximava do filho. Aquele episódio na rua foi lamentável, mas já passou. Você precisa retomar o controle. Seu pai construiu este império com sangue e suor. Wesley respirou fundo. Sua mãe sempre fora assim, prática, fria, calculista. Qualidades que fizeram da família Carter uma das mais poderosas de Manhattan. Eu quero encontrar a mulher que me ajudou, disse ele, finalmente. Elizabeth revirou os olhos. Por quê? Para agradecer, mande flores, um cartão, o que for. David pode resolver isso em 5 minutos. Mas não era tão simples. Wesley não conseguia explicar, nem para si mesmo, porque aquele gesto o havia tocado tão profundamente. Talvez porque, em meio ao caos de reuniões, aquisições e fortunas, aquela desconhecida havia demonstrado algo que ele não via há tempos. Humanidade genuína. Vou pedir a David que a encontre. Ele decidiu, ignorando o olhar de desaprovação da mãe. Quando Elizabeth saiu, Wesley chamou seu assistente. David Lynn entrou prontamente, bloco de notas em mãos. Preciso que encontre alguém, pediu o herdeiro. Uma mulher negra. Provavelmente mora em Harlem. Ela me ajudou quando caí na calçada perto daquela padaria. David assentiu, sem questionar. Enquanto anotava os poucos detalhes disponíveis, Wesley sentiu uma fagulha de propósito pela primeira vez desde a morte do pai. Encontrar aquela mulher havia se tornado uma missão pessoal, uma boia de salvação, em meio ao oceano de responsabilidades e dor que agora definia sua vida. Na manhã seguinte, Wesley Carter sentou-se em seu escritório envidraçado com vista para Manhattan. O herdeiro da Carter Holdings tamborilava os dedos na mesa de mogno, enquanto David Lynn, seu assistente executivo, anotava instruções em seu dispositivo. Quero que encontre essa mulher, David. Não temos muitas informações, apenas o primeiro nome, Maya, e que ela trabalha em um restaurante no Harlem chamado Dona Lucinda, disse Wesley. A voz ainda carregando o peso do luto recente. David assentiu, eficiente como sempre. Vou mobilizar nossa equipe discreta, senhor.
encontraremos a moça que o ajudou. Enquanto os homens de terno traçavam estratégias em um arranha-céu, Maya William retornava à sua rotina no coração pulsante do Harlem. O restaurante Dona Lucinda, com suas paredes amarelas e o cheiro de café fresco, era seu segundo lar. Maya equilibrava bandejas com destreza, cumprimentando clientes pelo nome, trocando sorrisos e palavras de encorajamento com os frequentadores habituais. "Como está sua mãe hoje?" perguntou o Sr. Jenkins, um idoso que vinha todas as manhãs tomar café. "Um pouquinho melhor", respondeu ela, servindo-lhe a xícara fumegante. "Os novos remédios parecem estar fazendo efeito." Nos intervalos entre os turnos, Maya aproveitava para respirar o ar do bairro que tanto amava. Às vezes, sentava-se nos bancos da Praça Marcus Garvey, onde músicos locais tocavam jazz. A melodia a transportava para longe das preocupações, mesmo que por alguns minutos preciosos. Aos domingos, nunca faltava a missa na Igreja Batista. Lá, entre cânticos e palavras de esperança, buscava forças para enfrentar mais uma semana. Os vizinhos a cumprimentavam com respeito. Todos conheciam Maya pela franqueza e pelo sorriso fácil, que não escondia a força de seu caráter. Mas por trás daquele sorriso, havia noites em claro. Em seu pequeno apartamento, Maya administrava contas atrasadas espalhadas sobre a mesa da cozinha. O plano de saúde insuficiente, as despesas com medicamentos para Olivia, o aluguel que sempre ameaçava atrasar. "Filha, não precisa ficar acordada por minha causa", murmurava Olivia da cama, percebendo a luz acesa na sala. "Só estou organizando umas coisas, mãe. Durma tranquila", respondia Maya, escondendo as notificações de cobrança. A saúde de Olivia melhorava em ritmo lento. Pequenas vitórias, conseguir levantar-se sozinha, caminhar até a janela, preparar um chá simples, eram celebradas como grandes conquistas. O que Maya não sabia era que, enquanto ela lutava dia após dia, seu nome já circulava nos corredores de mármore da Carter Holdings, e que o homem que ela havia ajudado na calçada gelada estava determinado a encontrá-la. O aroma de café e pão de milho preenchia o Dona Lucinda quando a porta se abriu. Maya William estava no balcão organizando copos quando avistou o homem que havia socorrido dias antes. Wesley Carter entrou discretamente, usando roupas simples que contrastavam com o relógio caro em seu pulso. Ao seu lado, um homem de terno ajustava os óculos nervosamente, David Lynn, seu assistente pessoal. Maya reconheceu Wesley instantaneamente, não pela foto que vira nos jornais, mas pelo olhar perdido que carregava, o mesmo que notara quando ele desmaiara na calçada gelada. Seus olhares se cruzaram, e ela sentiu um estranho nó no estômago. "Você é a mulher que me ajudou", Wesley disse, aproximando-se do balcão. "Demorei para encontrá-la." A garçonete assentiu, limpando as mãos no avental. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. O restaurante estava quase vazio naquele horário, e os poucos clientes começavam a observar a cena com curiosidade. Maya ofereceu o café ao bilionário, que aceitou com um sorriso tímido. A conversa fluía com surpreendente naturalidade quando a porta se abriu novamente. Elizabeth Carter entrou como uma tempestade, seu casaco de cachemira e joias brilhantes destoando completamente do ambiente simples do Harlem. Seus olhos percorreram o local com desdém, até encontrarem o filho. "Wesley, finalmente te encontrei. Precisamos voltar para a reunião do conselho", disse a matriarca, antes de fixar seu olhar em Maya. "Então essa é a oportunista?" O silêncio tomou conta do restaurante. Elizabeth aproximou-se do balcão e, num movimento inesperado, abriu a bolsa de grife e tirou um broche dourado. "Esse broche estava no meu casaco quando você me ajudou, não estava?" acusou, elevando a voz. "Interessante como desapareceu depois que você se aproximou do meu filho." O gerente do restaurante saiu da cozinha, alarmado. Maya sentiu o sangue gelar nas veias, enquanto todos os olhares se voltavam para ela. "Nunca vi esse broche na minha vida", respondeu, a voz trêmula de indignação. "Mãe, pare com isso agora." Wesley interveio, levantando-se. "Maya salvou minha vida.
Ela não roubou nada. O gerente, já ao lado de Maya, sussurrou algo sobre problemas e última advertência. A humilhação queimava seu rosto enquanto clientes cochichavam. Foi então que Wesley fez algo inesperado. Colocou-se entre Maya e sua mãe e com voz firme anunciou: "Peço desculpas pelo comportamento da minha mãe. Na verdade, vim aqui para oferecer uma proposta." Ele respirou fundo. "A Carter Holdings está criando uma fundação dedicada a Harlem e quero que você a lidere, Maya." Elizabeth empalideceu. David ajustou a gravata, surpreso. O gerente arregalou os olhos. "Por que eu?" Maya perguntou, desconfiada. "Porque você enxerga o que ninguém mais vê", respondeu Wesley. "E Harlem precisa de alguém assim. Eles nunca vão te deixar ser você mesma, Maya. Essas pessoas não conhecem nossa realidade." Olivia William ajeitou o chale sobre os ombros frágeis, enquanto observava a filha andar de um lado para outro no pequeno apartamento em Harlem. Maya parou diante da janela, observando as luzes da cidade que nunca dormia. A proposta de Wesley Carter ecoava em sua mente como uma melodia tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Um emprego na Carter Holdings significava estabilidade financeira, algo que nunca tivera. Significava poder pagar o plano de saúde que sua mãe tanto precisava. Significava não precisar mais fazer turnos duplos no Dona Lucinda. "Mas e se essa for a única chance que teremos, mãe?" O salário que ele ofereceu daria para pagar suas consultas, os remédios e ainda sobraria para vivermos com dignidade. A idosa suspirou, seus olhos carregavam a sabedoria de quem já vira muitos como Wesley fazerem promessas vazias para pessoas como elas. "Você acha mesmo que vai poder liderar projetos sociais do seu jeito? Eles vão querer te moldar, te transformar em algo que você não é." Maya sentou-se ao lado da mãe, segurando suas mãos enrugadas. "Eu pensei nisso também. Por isso decidi que só aceito com minhas condições." Na manhã seguinte, no escritório da Carter Holdings, Wesley recebeu Maya com um sorriso. David Lynn permanecia discretamente ao lado, tomando notas em seu tablet. O ambiente luxuoso contrastava com a simplicidade da garçonete, mas ela mantinha a postura firme. "Eu aceito o cargo", Maya anunciou, "mas com condições não negociáveis." O herdeiro ergueu as sobrancelhas surpreso. Não estava acostumado a ouvir termos como não negociáveis em seu escritório. "Quero autonomia completa para desenvolver os projetos. Transparência total nos orçamentos. E não vou mudar meu jeito de falar, de me vestir ou de pensar para agradar investidores." Wesley observou a determinação no olhar dela. Não era o olhar submisso que estava acostumado a ver nas pessoas que contratava. "E mais uma coisa", continuou Maya. "Não serei uma boneca de luxo para a elite exibir em eventos beneficentes. Não tô aqui para ser tokenizada." Um silêncio pesado preencheu a sala. Davi parou de digitar, observando a cena com interesse crescente. Wesley poderia facilmente recusar, encontrar alguém mais maleável, menos desafiador. "Aceito suas condições", respondeu finalmente, estendendo a mão. "Bem-vinda à Fundação Carter para Harlem." Quando apertou a mão dele, Maya sentiu o peso da decisão. Estava entrando em um mundo que nunca a quis, mas agora teria que aceitá-la em seus próprios termos. O salão de mármore do Hotel Excelsior brilhava sob os lustres de cristal, enquanto Maya William atravessava o espaço, sentindo-se como uma intrusa. Seu vestido azul marinho, o melhor que conseguira encontrar às pressas, contrastava com os trajes de grife que ornamentavam os corpos da elite nova-iorquina. Cada passo era um exercício de autocontrole, não para imitar os presentes, mas para não fugir dali. O lançamento da Fundação Carter para Harlem reunia figuras importantes da cidade, políticos, empresários e celebridades que bebericavam champanhe enquanto fingiam interesse pelo projeto social. Wesley Carter, elegante em seu terno escuro, circulava pelo ambiente apresentando Maya como a visionária que dará vida à fundação, palavras que soavam estranhas aos ouvidos dela. Elizabeth Carter observava de longe. Um sorriso ensaiado e olhos que não escondiam sua desaprovação. A matriarca da família havia sido convencida a comparecer apenas para manter as aparências, mas sua linguagem corporal denunciava o desconforto com a presença da ex-garçonete.
Quando chegou o momento do discurso, Maya subiu ao pequeno palco improvisado sem papéis nas mãos. Respirou fundo e encarou a plateia. Crescia a poucos quilômetros daqui, mas em um mundo completamente diferente. Começou ela, sua voz ganhando firmeza a cada palavra. Em Harlem, aprendemos desde cedo que ninguém virá nos salvar. Somos nós por nós mesmos. A franqueza desconcertou os convidados. Enquanto falava sobre a força coletiva do bairro, sobre as mães solo que criavam futuros líderes, sobre os jovens talentos sufocados pela falta de oportunidades, Maya notou os olhares se transformando, de condescendência para surpresa, de surpresa para desconforto. Esta fundação não será sobre caridade, mas sobre justiça. Não sobre dar migalhas, mas sobre abrir portas que sempre estiveram trancadas para pessoas como eu. David Lean, ao fundo do salão, sorria discretamente. O assistente executivo começava a entender por que Wesley havia insistido tanto em trazer aquela mulher para a empresa. Ela tinha algo que faltava nos corredores da Carter Holdings: autenticidade. Na manhã seguinte, Maya era manchete nos principais veículos de comunicação. O Diário de Manhattan estampava em letras garrafais: a garçonete que virou líder, heroína ou oportunista. As redes sociais fervilhavam com opiniões divididas. Alguns a exaltavam como símbolo de representatividade. Outros questionavam suas qualificações. Olivia, preocupada, ligou para a filha assim que viu as notícias. "Você está bem, minha filha?" "Estou, mãe", respondeu Maya, observando seu apartamento simples em Harlem, tão distante do luxo da noite anterior. Eles não esperavam sinceridade. "Mas é só isso que tenho para oferecer." A ascensão de Maya William na Fundação Carter se transformou rapidamente em um pesadelo. 3 semanas após o lançamento, uma denúncia anônima chegou à imprensa, alegando que ela havia fraudado registros financeiros durante seu tempo no restaurante Dona Lucinda. Documentos aparentemente oficiais, mas habilmente manipulados, começaram a circular nas redes sociais, mostrando supostos desvios de dinheiro que nunca ocorreram. "É uma tentativa clara de me silenciar", disse Maya para Wesley Carter, enquanto segurava nas mãos trêmulas as páginas impressas do Diário de Manhattan, jornal sensacionalista que estampava sua foto na primeira página com a manchete: "A oportunista de Harlem. Quem é realmente Maya William?" O veículo não apenas publicou as falsas acusações financeiras, mas vasculhou cada canto da vida da jovem. Expuseram brigas de adolescência com vizinhos, notas escolares medianas e até mesmo as dívidas médicas acumuladas com o tratamento de Olivia. Nada foi poupado na tentativa de destruir sua credibilidade. No apartamento modesto onde vivia com a mãe, Maya chorou pela primeira vez desde que tudo começou. Olivia segurou sua mão, como fizera tantas vezes antes. "Ele sempre vem tentar derrubar quem sobe sem pedir licença", murmurou a idosa, oferecendo chá à filha. David Lean, inicialmente cético sobre a garçonete que salvara seu chefe, agora investigava discretamente a origem das denúncias. Seus anos trabalhando para a família Carter lhe deram um instinto para reconhecer jogos de poder. "Essas acusações têm a assinatura de alguém que conhece bem o sistema", comentou ele com Wesley durante uma reunião reservada. Elizabeth Carter mantinha distância pública do escândalo, mas seu sorriso satisfeito durante as reuniões do conselho dizia tudo. A matriarca havia encontrado o caminho perfeito para eliminar a intrusa sem sujar as próprias mãos. No bairro, a comunidade se dividiu. Alguns antigos conhecidos de Maya começaram a questionar se ela não teria se vendido para os ricos. Outros, principalmente os frequentadores do Dona Lucinda, organizaram um abaixo-assinado defendendo sua integridade. Enquanto isso, novos vazamentos surgiam diariamente. Um suposto ex-namorado deu entrevista falando de traições que nunca aconteceram. Uma colega de trabalho, subornada, afirmou que Maya sempre mirava alto demais. O smartphone de Maya não parava de vibrar com notificações de ódio e ameaças. Ela desativou suas redes sociais e passou a usar apenas para trabalho. "Eles querem me quebrar", disse para Wesley em uma ligação noturna, "mas não sabem que venho de um lugar onde aprendemos a reconstruir a partir do nada." Na manhã seguinte, Maya tomou uma decisão que mudaria tudo.
não se esconderia mais. Sentada no pequeno sofá gasto do seu apartamento em Harlem, Maya William respirou fundo. O celular apoiado precariamente em uma pilha de livros capturava sua imagem. Não havia filtros, nem iluminação profissional, nem roteiro ensaiado. Apenas uma mulher determinada a defender sua verdade. Meu nome é Maya, a mesma que vocês tentam destruir com mentiras, começou ela, olhando diretamente para a câmera. Cresci servindo cafés no Dona Lucinda, cuidando da minha mãe doente e, como muitas mulheres negras neste país, enfrentando portas fechadas e olhares de desconfiança. Sua voz tremia levemente, mas suas palavras saíam firmes. Maya abordou cada acusação uma a uma, mostrando comprovantes de pagamentos e testemunhos de colegas do restaurante. Enquanto falava, Olivia observava silenciosamente do quarto ao lado, orgulhosa e apreensiva ao mesmo tempo. O problema não são as denúncias falsas, continuou ela. O problema é que quando uma mulher negra ousa ocupar espaços de poder sem abaixar a cabeça, o sistema inteiro se mobiliza para derrubá-la. Maya falou sobre as noites em claro trabalhando em 2 turnos para pagar os remédios da mãe. Contou sobre as inúmeras vezes que foi confundida com funcionária da limpeza em reuniões importantes. Expôs, sem rodeios, como Elizabeth Carter havia tentado humilhá-la publicamente no restaurante. Não estou pedindo favores, estou exigindo respeito, afirmou com os olhos marejados. E para cada jovem de Harlem que está assistindo, não deixem que determinem seu valor. Nosso bairro tem voz, tem força, tem história. O vídeo, compartilhado inicialmente por David Lin em seu perfil pessoal, explodiu nas redes sociais. Em 48 horas, o nome de Maya figurava entre os assuntos mais comentados no X. Cantores de hip-hop do Bronx, atrizes negras de Hollywood e ativistas de direitos civis repostaram sua mensagem. No terceiro dia, Wesley Carter ligou. Minha mãe está furiosa, disse ele, com um tom que misturava preocupação e admiração. Mas metade do conselho está impressionada com sua coragem. Na Igreja Batista, no domingo seguinte, Maya foi recebida com aplausos. Luísa, a jovem que participava do projeto social, correu para abraçá-la. Quando crescer, quero ser como você, sussurrou a menina. Enquanto caminhava pela Praça Marcus Garvey naquela tarde, desconhecidos a cumprimentavam. Uma senhora idosa apertou sua mão e disse: Você falou o que guardamos há décadas, filha. Maya sabia que a guerra estava apenas começando. Elizabeth certamente redobraria os ataques, e o preço da exposição seria alto. Mas pela primeira vez em semanas, ela dormiu tranquila. A verdade, finalmente, havia encontrado seu caminho. Enquanto os ataques à reputação de Maya William continuavam nos bastidores da Carter Holdings, a determinação dela só crescia. Wesley Carter transformou-se em um escudo inesperado, bloqueando tentativas internas de sabotagem e garantindo que ela tivesse recursos para implementar suas ideias. Em reuniões tensas, o herdeiro enfrentava executivos céticos, defendendo a visão da mulher que lhe salvara a vida. Raízes do Amanhã nasceu numa tarde chuvosa, quando Maya reuniu 20 meninas negras no salão comunitário da Igreja Batista. O projeto oferecia muito mais que aulas convencionais. Eram encontros de autoconhecimento, história afro-americana e liderança prática. As jovens aprendiam desde oratória até gestão financeira básica, ferramentas que o sistema educacional raramente lhes proporcionava. Vocês não são o futuro de Harlem, vocês são Harlem agora, hoje, dizia ela às participantes, enquanto caminhavam pelo bairro identificando problemas e propondo soluções. As meninas fotografavam calçadas quebradas, postes sem luz e transformavam reclamações em projetos de intervenção comunitária. Olivia, apesar da saúde frágil, fazia questão de participar ocasionalmente, compartilhando histórias do Harlem de sua juventude. As meninas a cercavam, absorvendo cada palavra como quem recupera páginas arrancadas de um livro de história. David Lin surpreendeu-se ao visitar uma das oficinas.
O assistente esperava encontrar algo superficial, mas viu adolescentes discutindo orçamento participativo e estratégias de comunicação co. Ele reportou a Wesley: "Não é caridade, é revolução silenciosa." Entre as alunas, Luísa destacava-se pela curiosidade insaciável. Aos 14 anos, a jovem questionava tudo, anotava cada palavra e ficava após os encontros para conversar com Maya. Quando a biblioteca pública anunciou um concurso de ensaios sobre figuras inspiradoras de Nova York, ela não hesitou em escolher sua mentora como tema. O texto, intitulado A Mulher que Ensinou Harlem a Sonhar Acordado, venceu a competição municipal. No dia da premiação, comerciantes fecharam as portas mais cedo, vizinhos organizaram caravanas e até pessoas que nunca haviam participado do projeto compareceram para aplaudir. Maya nos mostrou que não precisamos esperar permissão para existir plenamente, leu Luísa no pódio, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de sua mentora. Naquela noite, o bairro inteiro parecia diferente. Nas esquinas, nos apartamentos apertados, nas janelas iluminadas, havia um sentimento que Harlem não experimentava havia décadas. A sensação de que algo estava mudando não apenas para um indivíduo, mas para toda uma comunidade que finalmente se via representada e capaz. Maya William entendeu, então, que seu impacto ia muito além de salvar um bilionário ou liderar uma fundação. Ela estava reescrevendo possibilidades, enquanto o projeto Raízes do Amanhã ganhava força em Harlem. Elizabeth Carter observava o crescimento da influência de Maya William com desconforto crescente. Em sua mansão na Quinta Avenida, a matriarca dos Carter convocou uma reunião discreta com consultores de relações públicas, longe dos olhos do filho. "Essa mulher está se aproveitando do momento de fragilidade de Wesley para tomar o controle da fundação", afirmou Elizabeth, girando a taça de cristal entre os dedos. "Precisamos agir antes que ela destrua tudo que construímos." Na manhã seguinte, um e-mail chegou às caixas de entrada de todos os membros do conselho da Fundação Carter para Harlem. O documento, aparentemente oficial, anunciava o afastamento de Maya por graves conflitos de interesse e inconsistências administrativas. A notícia se espalhou como fogo, atingindo parceiros, doadores e até mesmo a comunidade local. Maya estava orientando jovens no centro comunitário quando seu celular não parou de tocar. Confusa, ela leu as mensagens questionando sua saída. "Que história é essa? Eu não fui afastada de lugar nenhum", respondeu, sentindo o estômago afundar. No escritório central da fundação, o caos se instalou. Funcionários trocavam olhares apreensivos, enquanto Maya tentava entender a origem daquela falsidade. Foi quando David Lin, que sempre mantivera distância profissional, bateu à porta de sua sala. "Preciso mostrar algo", disse o assistente, fechando a porta cuidadosamente. "Encontrei isto nos arquivos do servidor da empresa." David deslizou um dispositivo sobre a mesa, revelando e-mails que comprovavam a campanha orquestrada por Elizabeth. "Por que está me mostrando isso?" perguntou Maya, desconfiada. "Você sempre foi leal à família Carter." David ajeitou a gravata, visivelmente desconfortável. "Trabalhei para os Carter por 8 anos, acreditando que estávamos fazendo a diferença. Mas o que vi nos últimos meses..." Ele fez uma pausa. "O trabalho que você está realizando em Harlem é real. As pessoas estão mudando suas vidas. Não posso ser cúmplice de algo que vai destruir isso." Naquela tarde, Wesley retornou às pressas de uma viagem de negócios, convocando uma reunião de emergência. Ele estava furioso ao descobrir a manobra da mãe. "Não permitirei que transformem mentiras em verdades", declarou, exigindo um comunicado oficial desmentindo o e-mail fraudulento. Enquanto isso, Elizabeth redobrava seus esforços nos bastidores. Contratou investigadores para vasculhar o passado de Maya, buscando qualquer deslize que pudesse explorar. A matriarca estava determinada a proteger o Império Carter, mesmo que isso significasse destruir a reputação de uma mulher inocente. O que Elizabeth não esperava era que sua cruzada contra Maya acabaria revelando muito mais sobre si mesma do que sobre sua adversária.
O convite para depor no Senado chegou em um envelope oficial que Maya Williams segurou com mãos trêmulas. Nunca imaginou que uma garçonete de Harlem estaria diante dos legisladores mais poderosos do país. Olivia chorou de orgulho quando a filha contou a notícia, mas também expressou preocupação. Eles vão tentar te diminuir, minha filha. No dia do depoimento, o salão estava repleto de senadores, jornalistas e câmeras. Maya usava um terno simples, emprestado por uma amiga da igreja. Wesley Carter e David ocupavam lugares na primeira fileira, oferecendo apoio silencioso enquanto Elizabeth assistia de longe, com um sorriso de desdém. Meu nome é Maya Williams e venho representar não apenas a Fundação Carter para Harlem, mas cada pessoa que jamais imaginou ter voz neste recinto, começou ela, ajustando o microfone. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou firmeza ao descrever a realidade brutal das ruas onde cresceu. Por quase 2 horas, a jovem apresentou dados sobre desigualdade urbana, compartilhou histórias de moradores que perderam suas casas para especulação imobiliária e denunciou como grandes instituições financeiras negavam sistematicamente crédito a empreendedores negros. Falou de Luísa e outras meninas do projeto Raízes do Amanhã, que sonhavam com um futuro diferente. Não estou aqui pedindo caridade, afirmou com convicção. Estou exigindo justiça e transparência. Cada dólar investido em comunidades como Harlem retorna multiplicado em talentos, inovação e dignidade humana. A repercussão foi imediata. Senadores conservadores tentaram desacreditar seu testemunho, questionando suas qualificações e insinuando que ela era apenas um rosto para marketing social da família Carter. Um deles chegou a perguntar se ela tinha diploma universitário, ao que Maya respondeu: "Tenho a formação que a vida me deu, e os calos nas mãos de quem serviu café enquanto estudava à noite." Nas redes sociais, o depoimento viralizou. Hashtags como Escutem Maya e Harlem tem voz dominaram as tendências. Jornalistas progressistas destacaram sua eloquência e autenticidade, enquanto veículos tradicionais debatiam se uma ex-garçonete deveria influenciar políticas públicas nacionais. De volta ao apartamento, exausta, mas realizada, Maya encontrou Olivia assistindo à reprise do depoimento na televisão. A mãe segurou suas mãos e sussurrou: "Você falou por todos nós hoje." Naquela noite, enquanto o país se dividia entre críticas e aplausos, Maya recebeu uma mensagem de Wesley. "Hoje você não apenas representou Harlem, você mostrou ao país inteiro o que significa ter coragem." O celular não parava de tocar com pedidos de entrevistas e convites para palestras. O sistema estava abalado, e a voz de uma mulher negra de Harlem ecoava pelos corredores do poder. A sala de reuniões no último andar da Carter Holdings brilhava sob luzes artificiais, enquanto executivos de ternos impecáveis se ajeitavam em cadeiras de couro. Maya Williams observava o horizonte de Nova York pela janela panorâmica, sentindo-se deslocada naquele ambiente. Seu reflexo no vidro contrastava com os homens engravatados atrás dela. 10% de participação na fundação, com bônus anual e carro da empresa, anunciou o diretor financeiro, deslizando uma pasta sobre a mesa. Uma oferta generosa para alguém que veio do seu contexto. Maya virou-se lentamente, encarando cada rosto naquela sala. O silêncio pesava enquanto ela folheava o contrato sem expressão. Aqueles números representavam mais dinheiro do que ela jamais havia visto, suficiente para garantir todos os tratamentos que Olivia precisaria pelo resto da vida. "Vocês realmente não entenderam nada", ela finalmente disse, fechando a pasta. "Não vim até aqui para ser comprada." O burburinho de desaprovação foi interrompido quando Wesley Carter entrou na sala. O herdeiro parecia cansado, mas seus olhos ganharam vida ao ver Maya. "Qual foi a proposta?" perguntou ele. Quando o diretor explicou, Wesley balançou a cabeça, visivelmente contrariado. "Cancele isso. Maya merece muito mais. Para choque de todos, inclusive dela, o bilionário propôs algo inédito: 50% de controle da fundação. Autonomia total sobre projetos e orçamento,
codecisão em todas as iniciativas. O conselho reagiu como se tivesse levado um choque elétrico. Um dos executivos mais velhos quase engasgou com água, enquanto o outro murmurava sobre loucura empresarial. O telefone de Wesley vibrou repetidamente. Todos sabiam que era Elizabeth tentando impedir o que considerava uma traição ao legado familiar. Isso é irresponsável, protestou o diretor jurídico. Entregar metade do controle para alguém sem experiência corporativa, sem histórico. Sem histórico? Maya interrompeu. Minha experiência é viver o que vocês só veem em relatórios. Harlem não precisa de caridade, precisa de voz. Para a surpresa de todos, ela empurrou até mesmo a nova oferta para longe. Não estou à venda. Vim para mudar, não para ser mudada. Quero trabalhar com vocês, não para vocês. Wesley sorriu, reconhecendo naquela recusa a mesma integridade que o havia atraído desde o início. É por isso que precisamos de você, ele disse, dispensando o conselho com um gesto. Quando a sala esvaziou, restando apenas os dois, Maya finalmente perguntou o que a incomodava. Por que está fazendo isso? Porque você me salvou 2 vezes, respondeu ele. Uma na calçada gelada e outra me lembrando que há coisas que o dinheiro não compra. O sucesso dos projetos de Maya William em Harlem começou a incomodar grupos poderosos. Empresários do setor imobiliário, que há anos planejavam a gentrificação do bairro, viram seus planos ameaçados pela mobilização comunitária que ela liderava. Fundações tradicionais, incomodadas com a transparência radical que ela propunha, também se sentiram ameaçadas. A reação foi brutal. Uma reportagem no Diário de Manhattan acusava Maya de desviar recursos da Fundação Carter para comprar um apartamento de luxo. Documentos falsificados circulavam nas redes sociais, sugerindo que ela estaria envolvida em um esquema para valorizar imóveis em Harlem e depois vendê-los a preço inflacionado. Eles querem me destruir porque não conseguem me controlar, desabafou Maya para Olivia, enquanto verificava as notificações incessantes no celular. A mãe, com os olhos marejados, segurou suas mãos trêmulas. No dia seguinte, em vez de se esconder, Maya convocou uma reunião de emergência na fundação. Wesley chegou visivelmente preocupado, mas ela já tinha um plano. Vamos abrir tudo, anunciou a jovem diante dos funcionários reunidos. Cada recibo, cada contrato, cada centavo que entra e sai daqui. Em 72 horas, com a ajuda técnica de David, Maya lançou a plataforma digital O Livro Aberto. O sistema permitia que qualquer pessoa acompanhasse em tempo real todas as movimentações financeiras da fundação. Contratos eram publicados na íntegra, incluindo os salários de todos, inclusive o Bella. A iniciativa pegou os opositores de surpresa. Jornalistas que vieram procurando escândalos encontraram apenas transparência radical. A comunidade de Harlem se mobilizou em defesa de Maya, organizando vigílias em frente à fundação. Eles não entendem que nossa força não está no dinheiro, mas na verdade, disse Maya, durante uma entrevista ao vivo, que rapidamente viralizou. Em 2 semanas, o Livro Aberto se tornou referência nacional. ONGs de todo o país começaram a adotar o modelo. Especialistas em governança do terceiro setor a convidaram para palestras. A tempestade que deveria destruí-la acabou por fortalecê-la. Elizabeth Carter observava tudo com desconfiança, buscando brechas para atacar. Mas até mesmo os mais conservadores membros do conselho da fundação reconheciam. A transparência total havia blindado a instituição contra qualquer acusação. Você transformou um ataque em oportunidade, comentou Wesley durante um café no Dona Lucinda. Maya sorriu, exausta, mas determinada. A tempestade havia passado, mas ela sabia que a bonança ainda exigiria vigilância constante. Maya William estava organizando a papelada do projeto Raízes do Amanhã, quando encontrou um documento estranho. Eram recibos de pagamentos do tratamento médico de sua mãe, Olivia, mas não reconhecia a origem. Após algumas ligações e insistência junto ao hospital, descobriu a verdade. Wesley Carter via pagando anonimamente pelos cuidados médicos de Olivia há meses. O coração de Maya disparou. Por um lado, sentia profunda gratidão. Os tratamentos eram caros e a saúde da mãe havia melhorado significativamente.
Por outro, seu orgulho estava ferido. Ela sempre lutara para cuidar da mãe sozinha, recusando-se a depender de caridade. A sensação de que Wesley a via como alguém necessitada de ajuda, sem sequer consultá-la, deixou-a com um gosto amargo na boca. Naquela noite, em seu apartamento no Harlem, Maya confrontou Olivia, que baixou os olhos. Você sabia disso o tempo todo, mãe? Ele me pediu para não contar, confessou a idosa. Disse que você recusaria a ajuda por orgulho. E ele estava certo, não estava? Maya sentou-se, respirando fundo. Não é orgulho. É sobre dignidade, sobre não sermos tratadas como casos de caridade. Antes que pudesse processar completamente essa descoberta, seu celular tocou. Era David Lynn, pedindo para encontrá-la com urgência no Dona Lucinda, após o expediente. Quando chegou ao restaurante vazio, o assistente parecia nervoso, olhando constantemente por cima do ombro. Tenho algo que você precisa ver, disse ele, deslizando um envelope sobre a mesa. Dentro, havia e-mails e documentos com o timbre da Carter Holdings. Elizabeth Carter esteve por trás das campanhas de difamação contra você desde o início. Foi ela quem plantou as histórias no Diário de Manhattan e manipulou os documentos financeiros. Maya sentiu o chão tremer sob seus pés. Sabia que a matriarca não a aprovava, mas nunca imaginou que chegaria a tanto. Por que está me mostrando isso? Perguntou, estudando o rosto de David. Porque acredito no que você está fazendo, respondeu ele. E porque Wesley merece saber que tipo de jogos a mãe dele está praticando. Naquela noite, Maya não conseguiu dormir. O inimigo estava mais próximo do que imaginava, vivendo na mesma casa que seu maior aliado. E quanto a Wesley, como confrontá-lo sobre a ajuda à sua mãe sem parecer ingrata? Como contar-lhe sobre a traição de Elizabeth sem destruir o que restava de sua família? A verdade tinha muitas camadas, e cada uma delas cortava como uma faca. Ricardo Mendes, um jornalista veterano que frequentava diariamente o restaurante Dona Lucinda, observava Maya William há meses. Entre goles de café e anotações em seu caderno surrado, ele testemunhara incontáveis gestos de bondade que passavam despercebidos aos olhos menos atentos. Numa manhã de quarta-feira, a primeira página do Harlem Chronicle estampou sua reportagem, A Verdadeira Maya William, Retratos de Solidariedade Silenciosa. O texto narrava com precisão como Maya separava porções extras para moradores em situação de rua, organizava coletas de agasalhos nos invernos rigorosos e dedicava seus domingos a ensinar jovens a ler na biblioteca comunitária. Incluía depoimentos de dezenas de pessoas comuns que haviam sido tocadas por sua generosidade cotidiana, muito antes de qualquer holofote ou cargo na fundação. Maya não começou a ajudar quando virou notícia, escreveu Ricardo. Ela sempre foi assim. Apenas agora o mundo está prestando atenção. A reportagem viralizou em questão de horas. Moradores de Harlem compartilhavam suas próprias histórias sobre Maya, criando uma onda de apoio que varreu as redes sociais. David Lynn, ao ver o impacto da matéria, enviou-a para veículos nacionais que rapidamente ampliaram sua repercussão. Na sede da Fundação Carter, Maya recebeu dezenas de ligações de apoio. Olivia, com lágrimas nos olhos, segurava o jornal impresso como um troféu. Viu só? A verdade sempre aparece, disse a mãe, apertando a mão da filha. Enquanto isso, Elizabeth Carter enfrentava o golpe mais duro à sua reputação. Seus aliados no conselho começavam a se afastar, temendo associação com alguém que perseguia uma figura agora amplamente admirada. Mesmo assim, a matriarca não desistiu. Através de seus advogados, preparava uma ação judicial alegando irregularidades administrativas para retomar o controle da fundação. Wesley, ao saber da movimentação da mãe, convocou uma reunião de emergência com Maya e David. Ela vai usar tudo o que tem contra você, alertou o herdeiro preocupado. Mas desta vez estamos preparados. Maya olhou pela janela do escritório, contemplando o horizonte de Harlem. A mesma comunidade que ela servira silenciosamente por anos agora se erguia como seu escudo. A reportagem de Ricardo não apenas restaurara sua reputação, dera-lhe a força necessária para a batalha final. Não tenho medo da sua mãe, respondeu ela com serenidade.
Quando você vive a verdade, não precisa memorizá-la. Davi sorriu, admirado com a força daquela mulher que transformara não apenas Harlem, mas todos ao seu redor. A ameaça judicial de Elizabeth pairava como uma nuvem escura, mas pela primeira vez, Maya sentia que tinha o vento a seu favor. Harlem desabrochou com a chegada da primavera. As ruas antes cinzentas do inverno agora exibiam cores vibrantes, com flores despontando em pequenos jardins comunitários e bandeirolas coloridas atravessando as avenidas. Maya William caminhava pela Praça Marcus Garvey, observando crianças brincando livremente, algo que parecia impossível meses antes, quando o medo e a desconfiança dominavam o bairro. Os 5 novos centros comunitários inaugurados sob sua liderança transformaram a paisagem urbana. O primeiro, localizado próximo à Igreja Batista, oferecia aulas de empreendedorismo. O segundo funcionava como biblioteca e espaço cultural. O terceiro dedicava-se à saúde preventiva, com atendimento gratuito para idosos como Olivia. O quarto focava em tecnologia para jovens. E o quinto, o maior deles, abrigava o projeto Raízes do Amanhã. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe em tão pouco tempo, comentou David, agora parceiro inseparável nas iniciativas sociais, enquanto acompanhava Maya em uma visita surpresa ao Centro Cultural. As meninas do Raízes do Amanhã haviam se tornado pequenas embaixadoras de Harlem. Luísa, aos 13 anos, já havia palestrado em 3 cidades diferentes, compartilhando sua experiência e inspirando outras comunidades a adotarem um modelo de transparência e inclusão criado por Maya. Quando crescer, quero ser como ela, dizia a jovem aos repórteres que a entrevistavam, apontando para sua mentora, Wesley Carter. Agora mais presente nos projetos e menos nas manchetes de negócios, observava tudo com um misto de orgulho e admiração. Você transformou não apenas Harlem, mas a forma como as fundações operam em todo o país, disse ele a Maya durante a inauguração do 5º centro. A prestação de contas transparente, documentada em tempo real na plataforma O Livro Aberto, tornou-se referência nacional. Universidades enviavam estudantes para conhecer o modelo. E ONGs de todo o país buscavam replicar o sistema. Olivia, cuja saúde melhorara significativamente graças ao novo centro médico comunitário, agora participava ativamente de um grupo de contação de histórias para crianças. Você provou que eu estava errada, filha, confessou a Maya numa tarde ensolarada. Achei que eles te mudariam, mas foi você quem mudou eles. Em um festival de primavera organizado na Praça Marcus Garvey, moradores de todas as idades celebravam não apenas a estação, mas a nova vida que florescia em Harlem. Enquanto observava a multidão dançando ao som de jazz, Maya percebeu que havia criado algo maior que ela mesma, uma comunidade que finalmente respirava esperança e possibilidades, como as flores que agora coloriam as calçadas antes cinzentas do bairro. O auditório do Congresso estava lotado quando Maya William subiu ao pódio. Diferente da primeira vez, ela não tremia mais. A garçonete que um dia socorreu um desconhecido na calçada gelada de Harlem, agora carregava pastas com dados meticulosamente organizados sobre desigualdade urbana nos Estados Unidos. Não estou aqui apenas como diretora da Fundação Carter, começou ela, olhando diretamente para os congressistas. Estou aqui como filha de Harlem, como mulher negra que conhece a realidade das ruas. Por 2 horas, Maya apresentou estatísticas alarmantes sobre acesso à saúde, educação e moradia. Mas foram as histórias pessoais que silenciaram a sala. Relatos de Luísa e outros jovens do projeto. Histórias de sua própria mãe, Olivia, e de tantos outros moradores que lutavam diariamente contra um sistema que os ignorava. A pobreza não é falta de caráter, é falta de dinheiro, afirmou com voz firme, citando uma frase que havia escutado de um morador idoso do bairro. E a riqueza não é mérito, quando as cartas já vêm marcadas. Nas redes sociais, trechos de seu depoimento viralizaram instantaneamente. Jornalistas disputavam entrevistas, enquanto acadêmicos convidavam-na para palestras em universidades como Columbia, Harvard e Yale. A plataforma O Livro Aberto,
criada por ela para mostrar cada centavo gasto pela fundação, tornava-se referência mundial em transparência. Professores de administração pública estão usando seu modelo como estudo de caso, comentou David durante uma reunião, mostrando reportagens de diversos países. ONGs do Brasil, África do Sul e Índia estão implementando sistemas semelhantes. Wesley, que acompanhava tudo com um misto de orgulho e admiração, recebeu uma ligação de um importante veículo de comunicação. Eles querem colocar Maya na capa da próxima edição, disse ele sorrindo. O título seria A Revolução Silenciosa. Enquanto isso, Elizabeth Carter observava de longe, com raiva contida, o crescimento da influência daquela que considerava uma intrusa. A matriarca ainda mantinha contatos poderosos e planejava seu próximo movimento. Na comunidade, o impacto era ainda mais visível. Centros comunitários inspirados no modelo de Maya começavam a surgir em outros bairros periféricos de Nova York. Jovens como Luísa organizavam grupos de estudo e ação social, replicando o que aprendiam no Raízes do Amanhã. O sistema treme quando percebe que não somos exceção, somos exemplo, disse Maya em uma entrevista ao retornar do Congresso. Ela sabia que a batalha estava longe do fim, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que Harlem e tantas outras comunidades pelo mundo finalmente tinham voz. A tensão na sala do conselho da Fundação Carter era palpável. Elizabeth Carter, com seu terno impecável e expressão implacável, havia preparado sua cartada final contra Maya William. Documentos espalhados sobre a mesa sugeriam irregularidades graves na gestão dos projetos sociais em Harlem. Tenho provas suficientes para encerrar esta farsa, declarou a matriarca, olhando diretamente para Maya, que permanecia calma, as mãos cruzadas sobre a mesa. O silêncio foi quebrado quando David Lean entrou na sala, carregando uma pasta. Acredito que todos precisam ver isto antes de qualquer decisão, disse o assistente, distribuindo cópias de e-mails, transferências bancárias e gravações de áudio. Os olhos dos conselheiros se arregalaram à medida que examinavam o conteúdo. As provas eram incontestáveis. Elizabeth havia orquestrado cada ataque contra Maya desde o início, da falsa denúncia no restaurante até a manipulação de documentos financeiros. Havia até mesmo registros de pagamentos a jornalistas do Diário de Manhattan. Como você ousa? Elizabeth se levantou encarando David. Sua lealdade era com esta família. Minha lealdade é com a verdade, respondeu ele, mantendo a compostura. E com o que a fundação realmente representa. Wesley Carter observava a cena com uma mistura de tristeza e alívio. Após meses testemunhando o impacto positivo de Maya em Harlem, ele finalmente viu o ciclo de manipulação se quebrar. Mãe, acabou, disse Wesley, sua voz firme apesar da dor evidente. O conselho votará hoje, e você será afastada de todas as decisões relacionadas à fundação. A votação foi unânime. Pela primeira vez em décadas, Carter perdia o controle de um empreendimento da família. Elizabeth saiu da sala sem olhar para trás, deixando apenas o eco de seus saltos no corredor. Dias depois, em seu escritório repleto de mapas de Harlem e fotos dos centros comunitários, Maya recebeu a visita de Wesley. O herdeiro parecia diferente, os ombros menos tensos, o olhar mais vivo. Quero propor algo que deveria ter feito desde o início, disse ele, colocando um contrato sobre a mesa. Liderança compartilhada. 50% para você, 50% para mim. Autonomia total nos projetos. Maya examinou o documento, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre nunca abrir mão de quem era. Não estou pedindo que mude, continuou Wesley, como se lesse seus pensamentos. Estou reconhecendo que Harlem precisa da sua voz exatamente como ela é. Maya William estendeu a mão e assinou o contrato. Não era uma rendição, mas uma conquista, não apenas para ela, mas para cada jovem de Harlem que agora podia sonhar mais alto. O vento gelado de janeiro cortava o ar, mas Maya William não se importava mais com o frio. De pé no terraço do seu prédio em Harlem, ela contemplava o horizonte de Nova York com um sorriso sereno. Aquele mesmo frio que um ano atrás
A fazia tremer enquanto corria para ajudar um desconhecido caído na calçada. Agora representava apenas mais um ciclo completo de sua jornada. Quem diria que estaríamos aqui hoje? Murmurou Olivia, aproximando-se com passos lentos, agora mais firmes, graças ao tratamento que finalmente podia receber. A mãe de Maya segurava uma xícara fumegante de chá, observando com orgulho a filha que havia transformado não apenas a própria vida, mas toda uma comunidade. Wesley chegou logo depois, acompanhado por David. Os dois homens traziam a última edição do jornal comunitário, onde a manchete celebrava a expansão do projeto Raízes do Amanhã para outros 3 bairros de Nova York. O herdeiro da Carter Holdings havia mudado tanto quanto Maya. Seus olhos já não carregavam aquele vazio, e sua postura demonstrava a confiança de quem finalmente encontrara propósito. Os números da fundação superaram todas as expectativas, comentou David, mostrando os relatórios em seu tablet. A transparência total acabou atraindo mais doadores do que imaginávamos. Maya sorriu, lembrando-se de quando precisava equilibrar turnos no restaurante apenas para pagar as contas básicas. Agora dezenas de jovens como Luísa subiam ao palco em eventos nacionais, compartilhando histórias de transformação. A menina, que antes mal conseguia falar em público, havia se tornado porta-voz de uma nova geração. O terraço começou a se encher. Moradores do bairro, voluntários, jovens do projeto, todos se reuniam para a celebração do aniversário da Fundação Carter para Harlem. Entre eles, rostos que Maya reconhecia das ruas, da padaria, da igreja, agora unidos por algo maior. Minha mãe ainda não aceitou completamente, confessou Wesley, observando a multidão. Mas ela não pode negar os resultados. Maya assentiu. Elizabeth Carter havia sido afastada, mas o legado da família agora seguia um caminho diferente, um que não se media em dólares, mas em vidas transformadas. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de Nova York com tons alaranjados, Maya pediu a atenção de todos. Não precisou de microfone. Sua voz agora carregava a autoridade natural de quem viveu cada palavra que pronunciava. 1 ano atrás, eu era apenas uma garçonete correndo contra o tempo. Hoje, somos todos arquitetos de uma nova história. Ela ergueu sua taça em um brinde silencioso ao horizonte de Harlem. Não ao que ele era, mas ao que estava se tornando. As luzes da cidade começavam a piscar, como estrelas nascendo em um novo universo de possibilidades. E naquele momento, Maya compreendeu que sua verdadeira riqueza estava ali, no legado de coragem que agora ecoava pelas ruas que a viram crescer.